Fala, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, mais uma vez. Isso foi proposital, tá? Tô com essa redundância, foi proposital. De novo, mais uma vez, porque estamos hoje aqui com um convidado muito especial, um professor de letras. Então, quis começar aí com essa... Quebrando o gelo um pouco, com essa redundância, já para olhar para a cara dele aqui. E hoje nós temos aqui na bancada do meu lado uma pessoa que vocês já conhecem, uma parceira nossa que está sempre aqui com a gente e hoje está novamente à frente das câmeras. Raquel. Oi, gente. Um prazer estar novamente aqui, né? Saindo de trás das câmeras, voltando e vai fazendo esse jogo. E por que o cenário mudou? Por problemas técnicos, mas o importante é o conteúdo e o programa está rolando, né? Então, como o Caio disse, a gente hoje tem um professor de letras, mas que também é... advogado. Então, vou deixar para Caio apresentar quem é a pessoa que a gente trouxe de longe hoje, viu? Foi de longe. Vai, Caio, diz quem é hoje. Antes de começar, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né? Também, por uma questão técnica, não temos hoje aquelas guloseimas gostosas. Hoje, o técnico hoje falhou um pouco no estúdio, falhou, a patrocinador falhou um pouco aqui, mas acontece, estamos aí. Então, eu queria mandar aqui um abraço para Dois Cacau e Bombolo de Rolo, nossos patrocinadores. Tem um QR Codezinho aqui, girando na tela, que é o QR Code que você vai apontar para a câmera e vai abrir vai chamar lá na Dois Cacau, doces de qualidade, doces finos. Eles preparam brigadeiro, beijinho. Então, hoje é o Dia dos Namorados, então acho que ainda dá tempo tu pedir, dá uma ligada aí, dá uma clicada na câmera, entra em contato com eles. E também dá bolo de rolo delicioso. Acho que é um dos bolos de rolo mais deliciosos que eu já comi. Então, não perde tempo. Clica aí no QR Code que tem em algum canto da câmera. E lembrando que falando que viu no podcast, tem o desconto, viu? Bom bolo de rolo. Se disser que veio do podcast, tem 5% de desconto. Então, clica aí na câmera, vai no QR Code e faz teu pedido de bolo de rolo. Tem todos os sabores. Goiabada, prestígio, doce de leite... enfim, vários sabores. Mas a gente está aqui para falar sobre Nem Tudo é Política. Então vamos falar. Hoje já soltei um spoiler aqui de quem é nosso convidado. Professor de letras, advogado, Albérico Rocha, bem-vindo. Também é ex-prefeito do município de Guaraci, do nosso amado Sertão. Então, Albérico, bem-vindo. Bem, eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Caio Ribeiro, minha amiga Raquel Melo, dizer que é um prazer estar aqui com todos que acompanham o podcast Nem Tudo é Política e dizer a vocês que para mim é uma satisfação, até porque testemunhei recentemente lá na Assembleia o voto de aplauso, né, que foi emitido em louvor do programa de vocês e nada mais justo pela audiência e pelos temas que vocês têm tratado aqui no programa. É isso, eu queria mandar aqui publicamente um agradecimento ao deputado Abimael, em nome da Assembleia Legislativa, que nos deu essa grande conquista, essa honraria desse voto de aplauso, né, e dedicar a vocês que nos escutam, nos assistem, né, dizer que essa conquista ela aconteceu por causa de vocês são os grandes responsáveis por isso. Nada teria acontecido se não fossem vocês. Então, meu agradecimento ao deputado Abimael e a todos vocês que nos escutam e nos assistem. Mas vamos lá. Quem é Albérico? É o advogado? É o professor? É o pai de família? É o irmão? É o filho? Quem é Albérico Rocha? A minha trajetória, Caio, é bem significativa. Eu tive algumas experiências na vida que me fizeram crescer como ser humano, como pessoa, como filho, como pai. E vim de uma origem, né, de classe média, mas morei algum tempo na zona rural de Guaraci, né, apesar da proximidade à cidade ser bastante próximo o local onde eu morava. Você nasceu em Guaraci mesmo? Não, eu nasci em Recife, mas meu aniversário de 1 ano já foi em Guaraci. Ou seja, só veio para Recife nascer. E depois estudei em Recife, né, concluí o ensino fundamental em Guaraci. O ensino médio, eu fiz a Escola Agrotécnica Federal em Belo Jardim e depois regressei definitivamente para Iguaraci, onde a gente continuou nossa trajetória lá acadêmica
quando fui fazer faculdade de letras na Fafopai, a faculdade lá de Afogados da Engazeira. Depois iniciei o meu curso de Direito na FIS, que é a faculdade de Serra Talhada, concluindo aqui em Recife. E várias outras oportunidades que eu tive na vida me fizeram aprender um pouquinho de tudo, sabe? Da parte boa enquanto cidadão, da parte das injustiças, né, que a gente presenciava, e tudo isso serviu para formar o caráter que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, e sempre levando em consideração a máxima de que você tem que fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu pautei minha vida sempre nisso, em construir amizade, porque eu não acredito em nada mais forte nessa vida que não seja a amizade. A amizade, ela constrói pontes, ela edifica edifícios, e você tendo amigos de verdade, você tem um tesouro imensurável. Massa, arretado. E aí, você foi para Iguaracy pequeno, né? Veio para cá estudar, e aí residiu em Iguaracy até hoje? Não, eu passei a morar em Recife em 2013, janeiro de 2013. Né? E sempre aqui em Iguaracy, mas com uma residência aqui. Porque quando eu saí da prefeitura, 2012, foi quando findou o meu mandato de prefeito, e eu sou funcionário público do IPA. Inclusive, quero fazer um registro aqui a essa instituição tão conceituada nacionalmente, tão séria, com tantos pesquisadores, extensionistas, pessoas de apoio de excelente qualidade. Então, eu faço aqui um registro a esse órgão. Acho que esse órgão precisa, inclusive, ser mais visto, porque é um órgão que tem uma capilaridade no Estado imensa. Eu não conheço outro órgão que seja tão presente em Pernambuco quanto o IPA. E, como funcionário do IPA, e saindo da minha gestão, eu tive que vir morar em Recife para continuar trabalhando aqui. Vim trabalhar na sede. Em junho de 2013, eu consegui uma progressão no IPA quando eu fui convidado pelo governador Eduardo Campos para ser diretor de infraestrutura hídrica do órgão do IPA, e uma responsabilidade muito grande, porque todas as obras rurais relacionadas à parte hídrica eram feitas lá com o IPA e com essa diretoria. Na época, o presidente era Júlio Joé, que deu total apoio, né, para que se desenvolvesse, e o apoio também do governador. Então, toda a parte de construção de estradas vicinais para escoamento de produção no estado de Pernambuco, perfuração de poços, construção de barragens. Então, tudo isso era com a diretoria de recursos hídricos, e também, lá nesse cargo, pude levar várias benfeituras para todos os municípios de Pernambuco, inclusive para o município de Iguaracy. E nós temos hoje um trabalho significante na questão hídrica, com construção de sistemas simplificados. Lá nós temos mais de 7 sistemas simplificados aí, que tiraram algumas comunidades da falta d'água, que é uma coisa normal no sertão. Muita gente fala o fenômeno da seca. Eu acho que no sertão a gente não tem um fenômeno da seca, porque a seca, ela acontece sempre, quase sempre, é uma região semiárida. O fenômeno é quando nós temos um inverno muito bom, um inverno com bastante água, com índice pluviométrico acima da média. Então, isso para mim é que é fenômeno. O resto é realidade. Seca para o Nordeste, para o semiárido, é realidade. E tem que ser combatida com ações e não com discursos. Perfeito. E falou agora, Albérico, nessa questão que o teu mandato acabou em 2012, veio para Recife. E como é que está sendo essa volta agora para Iguaracy, para frente da política em Iguaracy? Na verdade, Raquel, eu nunca saí de Iguaracy, né? Apesar de estar morando em Recife, mas a gente sempre pensou em objetos que pudessem melhorar a vida do iguaraciense, porque é um município pobre, é um município que tem uma participação de fundo municipal de FPM de 0,8%,
Então, é um município que tem 878 quilômetros quadrados, né? E você trata essa problemática toda de estradas vicinais. Nós temos mais de 900 quilômetros de estrada de chão, de barro, quando você corta tudo. Nós temos extremidades no nosso município, de um ponto a outro, como é ali da divisa de Quitimbu, que fica mais para Custódia, lá para Mata Verde, que dá quase 60 quilômetros de extensão. Caramba. Então, é um município muito grande. Embora tenha uma população pequena, né? Nós temos agora 11 mil e poucos habitantes, nós tivemos uma queda acentuada aí na população no último censo, mas que tem que ser gerido com esse pouco, com esse 0,8 de FPM. Então, estando aqui em Recife, em contato com os deputados que têm apoiado bastante o município de Guaraci, lá atrás, com o João Fernando Coutinho, na época, que durante a primeira gestão do atual prefeito chegou a levar mais de 4 milhões de reais de emendas parlamentares para lá, e fomos nós que apresentamos. O deputado Valdemar Borges, também, que pelo governo do Estado, né, e também com suas emendas, contribuiu bastante para o desenvolvimento de Guaraci. E em tudo isso eu estava participando ali, seja apresentando às pessoas, seja indo buscar nos órgãos estaduais algo que pudesse melhorar a vida lá dos nossos munícipes, e sempre presente, quando podíamos, no nosso município, seja para levar ações, seja para estar nas festividades e também nas horas difíceis. Perfeito. E, Alberto, tu falou aí da queda da população lá de Guaraci. Foi feito agora no último censo, né, do IBGE, que Guaraci teve essa queda. E como é que você vê essa queda populacional lá? Você acha que até onde uma gestão ela é responsável por um índice desse em um município? Você acha que tem relação, ou você acha que uma gestão ela não consegue ter essa dimensão de a população saiu, então é algo cultural, ou é algo de fato de gestão, que não tem uma política pública para segurar as pessoas naquele município? Como é que tu vê essa queda de população lá? Vê bem, Caio, a gestão ela vai estar sempre presente em todas as questões do município, seja ela saúde, habitação, educação, desenvolvimento social, ela sempre vai ter que fazer parte disso, né? Quando a gente tem um município que de certa forma, não traz atrativos para que as populações permaneçam, a gente tem isso não é só em Guaraci. Estou falando aqui de uma forma geral, né? Quando nós temos aí um assunto pesado, que é a questão da sucessão dos jovens aos seus pais na zona rural, isso é fato, isso é realidade. Hoje, o que é que a gente tem? Nós temos jovens que saem para fazer o ensino médio, depois, como eu, tem que sair para fazer a faculdade, né, o ensino superior, e, na maioria das vezes, nem voltam mais. Estabelecem famílias por onde estão, ou conseguem uma relação profissional naquela localidade onde ele terminou seu curso. Tudo isso influencia, sim, na queda. Mas tem fatores importantes que a gestão poderia fazer. Por exemplo, quando você faz um levantamento do déficit habitacional que você tem no município, e você detecta, como nós tínhamos na época, um mapa das casas de taipa, né? Casas escoradas, Caio e Raquel, com madeiras para que o teto não caia na cabeça. Então, na primeira oportunidade que a pessoa tiver de sair daquela situação, ele vai correr, ele vai para outra cidade. Se ele ganhar um recurso e tiver oportunidade de pagar um aluguel, ele vai procurar pagar esse aluguel numa cidade que ofereça mais infraestrutura, né? Hoje, em Guaraci, nós não temos nenhum um banco lá oficial para que a gente possa movimentar a economia lá mesmo. Isso é um grande problema. Isso também faz com que as pessoas se afastem, de certa forma. Fato. Quando você tem uma população de contratados, de cargo comissionado, de funcionários efetivos, que recebem salário da maior fonte de renda municipal, que é a prefeitura, e eles têm que descontar esse salário na cidade vizinha,
Então, quem vai sacar o seu dinheiro lá em Afogado da Engazeira, como exemplo, ele vai aproveitar para fazer a compra da roupa dele, para fazer a feira dele, para comprar o que tiver de comprar. E quando voltar para Iguaracy, ele volta com as mercadorias e volta sem o dinheiro. Fato. E aí os comerciantes do nosso município, de certa forma, sentem isso no comércio. Então, acho que uma das coisas que, respondendo a tua pergunta, que a gestão pode interferir nesse caso, é fazer um programa habitacional. Né? Em 4 anos que eu passei lá, como gestor, eu consegui construir bastante casas, fazendo essa substituição de casas de taipa por casas de alvenaria. Né? Porque, para mim, moradia é dignidade. Então, você tem que buscar. Mas nós ainda temos muitas casas lá. E para você ter uma ideia agora, nós estamos há 8 anos lá, sem construção de uma casa sequer, sem uma substituição de casas de taipa por casas de alvenaria. E isso tira, né? A pessoa tem a oportunidade de ir para uma cidade vizinha, mesmo que seja para ter uma vida tão dura como a vida que ele tem no seu município, mas se ele tiver pelo menos uma casa, né, que ofereça o mínimo de conforto àquela família, ele vai embora no município. De dignidade, né? E junto a isso tudo, vem a questão também da atração de empresas de renda. Por exemplo, hoje, com a visão que a gente tem, com a experiência que a gente teve, passando pelos órgãos que eu passei no governo do Estado, eu vejo que é necessário você criar ali uma política com uma lei de incentivos fiscais para atrair empresas, para atrair empreendimentos para dentro do município, a criação de um parque industrial, onde o município ofereça ali o terreno, ofereça a infraestrutura, ofereça o incentivo fiscal, para que as empresas venham e se instalem ali por um custo mais barato e, de contrapartida, empregar as pessoas do nosso município. E, com isso, a pessoa tendo renda, com certeza, Caio, com certeza, Raquel, eles vão ficar lá, sim, eles vão ficar no município. E aí ele falou, Caio, assim, exemplificou, né, várias dificuldades que a população encontra lá e que é digamos, o responsável por essa redução na população pelo censo. E qual é o maior desafio, no seu ponto de vista, de ser um gestor de uma cidade de sertão? Já que você pontuou tantas problemáticas assim. Veja, como eu te falei, hoje o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, na proporção que o município da gente recebe, ele não dá para fazer muita coisa. Né? Então, o que tem que ser feito é correr atrás das secretarias estaduais, dos órgãos federais, dos deputados, para trazer aporte financeiro para investir. Agora, também não adianta você só fazer número. Você dizer que trouxe 10 milhões, 14 milhões, e você não tem uma política de desenvolvimento para aplicar esse recurso, também não adianta. Né? Nós temos um exemplo agora. Eu falei que não foi construída nenhuma casa, mas nós temos muitas praças que foram feitas. Né? Nós temos ruas, calçadas que foram feitas. Tudo isso é essencial para o município. Você fala na gestão ou na sua gestão? Não, na gestão atual. Na minha gestão eu calcei bastante ruas também, inclusive as maiores ruas de Jabitacá, né, e boas ruas em Iguaracy, eu também fiz. A maior praça que temos lá é a Academia da Cidade. É um parque com 1 hectare, praticamente, que foi feito com instrumento de lazer, de exercícios físicos, tudo muito bem construída. Mas também precisa um olhar específico para ela, porque ela está um pouquinho abandonada. Mas nós temos várias outras praças feitas agora, praças menores, mas várias praças feitas, né, algumas ruas calçadas, mas a gente tem que discutir prioridade. Né? O que é que eu posso fazer com esse recurso que eu estou indo buscar fora? Eu tenho que pensar em habitação. Nós temos uma localidade no nosso município que tem 70 casas mapeadas de taipa ainda. Então, a gente tem que ir buscar recurso para substituir essas casas, para mudar a situação local daquele reduto lá, que é o Monte Alegre. É um reduto que nós temos. Inclusive, eu convido vocês já para fazer uma visita lá em Iguaracy, para a gente conhecer a Pedra do Monte Alegre, que é uma das paisagens mais bonitas que o estado de Pernambuco tem.
uma pedra com altitude de mais de 500 metros, uma vista do Vale do Pajeú quase todo, é a coisa mais bonita. Inclusive tem tanques naturais de pedra que quando chove ele enche e serve de lazer. Vem pessoas de várias cidades vizinhas confraternizar lá, fazer piquenique, tudo. Mas nessa mesma localidade que a gente está falando aqui do lazer, tem lá essa carência imensa de um déficit habitacional de mais ou menos 70 casas que precisam ser substituídas urgentemente. Então, eu tenho que buscar dinheiro lá, mas eu tenho que ter também aqui uma concepção de que infraestrutura é tudo isso que a gente falou. É praça, é calçadas, é calçamento, mas, junto com a infraestrutura, eu tenho que ter prioridades. Então, o que é mais importante para mim hoje? Por exemplo, nós estamos construindo lá uma pista de skate em Guaraci. Né? Mais de R$100 mil está sendo aplicado nisso. Tu manda de skate em Guaraci? Veja, eu concordo até que tem que ter essa pista de skate. Mas a gente podia ter isso um pouquinho mais no futuro. É prioridade, Outras né? prioridades, né? Outras formas de Agora lazer a gente também, poderia né? pegar esse dinheiro aí e abater alguns déficits habitacionais. A gente podia pegar esse recurso aí e voltar a dar apoio na zona rural, né? Porque hoje Iguaraci é um município rural, né? E nós temos lá um abandono em estradas, tá? Inclusive está sendo feito agora, né? Não sei se por causa da proximidade aí de alguns eventos que estão vindo, mas está sendo feito agora. Mas não foi feito barragens, não foi feito estradas vicinais, não tem uma assistência técnica para os agricultores. E olhe que quando eu fui prefeito lá em 2009, eu já instituí por lei um programa chamado PAR, que é o Programa de Apoio Rural. E nessa visão, na construção desse programa, também nos orientou para inserir num concurso que nós fizemos lá, vagas para veterinário, para técnico agrícola, para agrônomos, para dar assistência a essas associações rurais. Com assistência técnica, também disponibilizávamos, na época, Caio, o serviço de contabilidade, o serviço de apoio jurídico, para que as associações pudessem manter-se com as suas certidões limpas, né? E, com isso, poder receber também aporte financeiro, seja por emenda parlamentar ou pela própria Secretaria de Agricultura, mas, para tudo isso, eles precisam estar com suas certidões em dia para poder receber. Só toma o microfone um pouquinho mais para perto, Ok. Heitor. Eu acho o seguinte, eu acho que um grande problema que eu vejo de vários gestores, na verdade, e aí não falando especificamente de Iguaraci, é que eles priorizam, às vezes, recursos para, por exemplo, inaugurar fazer uma praça, e esquecem a que já foi feita, que precisa de uma reforma. Sem Como eles dúvida. E aí, né, da academia da exato. cidade. E aí Sem pegar um dúvida, recurso sem desse, 70 casas de taipa. Você poderia reduzir para 50. A gente não tem recurso para reduzir a zero. A gente pode abater o máximo possível de reduzir de 70 para 50. E aí esse recurso, em vez de eu construir uma praça, eu reformar a que já tem. Sim. Né? Uma das coisas que eu acho interessante, e aí eu achei louvável essa atitude, foi quando aqui em Recife, na gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, mudou-se uma cultura de você fazer certo tipo de reforma. Antigamente as pessoas chegavam na comunidade e quando ia restaurar ou fazer um tipo de praça, você tinha uma equipe técnica de engenheiro que estudava, fazia, a gente vai fazer lá uma pista de skate, uma pista de para jogar futsal, futebol, handebol, parará, bota lá. E aí você chegava na comunidade, as pessoas não andavam de skate, a criançada lá não jogava bola, porque a criançada lá queria saber de outra modalidade, que não era aquela. Acabou que você construía algo, investia algo, desembolsava milhões de reais. Visando a população sem a população. Exato. E aí, Diferente, uma né? coisa que eu achei interessante foi quando mudou esse tipo de visão. Quando você escuta, você chega na comunidade e diz assim, a comunidade consome o quê? A juventude daqui consome o quê? A juventude daqui a turma gosta de teatro. A turma quer ser ator, atriz aqui. Pô, então vamos fazer uma praça com anfiteatro, pô. Não adianta fazer com skate. Então, acho que o grande desafio também é você começar a ouvir a população. E acho que é isso. Acho que e aí, falando especificamente de Guaraci, se tivesse ouvido lá, ele ia começar a entender que as pessoas
elas não querem a pista de skate, elas querem tirar essas pessoas da casa de Taipa. Então, Que é a melhoria da academia da Exato. cidade, né? acho que um grande desafio é esse. Você que já foi gestor, que se coloca aí na política, é ouvir a população. Acho que um gestor que escuta mais, ele erra menos. Mas aí, a gente entrando nessa seara aí de gestão, você que já foi prefeito de um município, atualmente um pré-candidato lá. Hoje a gente vive numa era muito diferente da que você foi prefeito. Você foi prefeito eleição em 2008, assumiu em 2009 a 2012 e hoje, que se passaram o quê? 12 Praticamente 12 anos, né? Até o final do seu primeiro mandato. E aí, passaram-se esse tempo todo. Uma coisa que não sei se já existia, mas se já existisse, acho que era mínimo. Menos frequente, né? Menos frequente era essa questão de redes sociais. Hoje em dia, tem políticos, acho que mais para o legislativo do que para o executivo, mas ainda assim é muito forte no executivo, que eles focam a sua candidatura, a sua eleição nas redes sociais. Com isso, também vem a era da fake news. Eu acho que quem mais sofre com fake news é quem vem se colocar ao executivo. Porque, principalmente quando é cidade pequena. Quando é cidade pequena é mais difícil. Você que é de uma cidade do interior, do sertão, quando se conta uma história, daqui que você vai desmentir aquela história, acabou-se. Principalmente a famosa eleição de tiro curto. Já foi. Como é que você enxerga essa mudança? Você que já foi gestor, está tentando novamente, é pré-candidato lá agora esse ano, cultura totalmente diferente e essa nova era de redes sociais com fake news. Como é que você avalia esse novo desafio nesse novo cenário agora, da era digital e a era com fake news? Hoje é bem diferente. A realidade hoje é bem diferente do que era antes. Inclusive, eu lembro que, na época, nós levamos Magno Martins para dar uma palestra lá na escola estadual para falar justamente sobre isso, sobre a pujança que estava aí, a mídia, criando blogs. Na época, era mais voltada a blogs. E aí ele já falava nisso lá atrás, sobre essa questão da importância da mídia no futuro, não só na política, mas em tudo que você vai fazer hoje na vida. Você vê, tem gente hoje que está caminhando, está no ônibus ali e aproveita a mídia dele ali já para retratar o mau uso do ônibus ou a falta de respeito com a lotação daquele ônibus. Então ele já usa aquilo ali e joga, que nesse caso aí não são fakes, são realidades vividas no cotidiano, que está sendo mostrada que antigamente isso não seria possível. Ele, no máximo, ia dizer ao vizinho dele que pegou um ônibus lotado e que quase era pisoteado, algo do tipo. E isso, com a rede, ela faz com que praticamente full time ela já passe ali. Naquele momento que ele está passando, já para cair numa imensa rede virtual e se propague. Isso é muito bom quando você usa ela da forma correta. Quando você usa ela para mostrar o que você tem, o que você está passando, as dificuldades que estão sendo apresentadas, alguma injustiça que está sendo cometida. Mas quando você parte por fake news, que é crime, é bom deixar sempre claro isso, né? Que é crime e existe a responsabilidade, sim, para quem a pratica, para quem pratica esse ato. Tanto de quem manda como de quem faz. De quem recebe e de quem propaga, mesmo que não tenha sido ele que fez. Mas se ele propagou, ele está concorrendo ali também, e o mentor com um ato delituoso. E o mentor intelectual desse crime. Porque tem um cara que tem a mentalidade de fazer, ele não espalha, ele não bota, mas ele foi o mentor. Exato. Ele também tem responsabilidade. Responsabilidade solidária, com tudo aquilo, toda a consequência que aquela fake news vai trazer. E eu já fui vítima disso também, Caio. Agora, recentemente mesmo, eles ficam soltando fogos, né, uma parte de uma estrutura, porque é uma realidade bem diferente, né? Quem está no poder acha que aquela estrutura é para servir a ele e não para servir à população. Então, cria-se uma rede imensa ali de colaboradores que, por falta de orientação ou até por incentivo na maldade, eles se passam a dedicar a vida deles a criar memes, a soltar inverdades, a estar prolatando
coisas que não deveriam, né? Por exemplo, recentemente mesmo, eles estavam apostando lá, como eu não poderia ser um pré-candidato. A pré-candidato até poderia, mas não poderia levar essa candidatura à frente, o que foi demitido. E aí também a mídia se viu para demitir. A gente também usou a mídia para dizer que isso não era verdade e que vamos estar lutando, dificuldades acontecerão, mas a gente vai lutar e a gente tem certeza de que, no final, a população faça a escolha dela. Usou a mídia para a função real dela, Exato. né? Informar. Esclarecendo, dizendo a verdade. Porque tem coisas que são omissas. Por exemplo, esse assunto é um assunto universal, mas eu quero trazer aqui para a minha cidade. Nós tivemos a lei agora, Paulo Gustavo, que teve em todos os municípios. Se você pegar o resultado dos ganhadores dessa lei lá, você vai ver que foram pessoas que estão diretamente ligadas à gestão, né? Você vai ver que são pessoas que, pela moralidade, porque o princípio da administração ele é regido por vários princípios, mas tem 5 que norteia melhor, que a gente até bota uma abreviação brincando, que é o LIMP, né? É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, né? Da publicidade e da eficiência. Então, às vezes, uma coisa, Caio, não é ilegal, mas ela é moral e fere o princípio administrativo da mesma forma. Então, eu sendo gestor, eu não permitiria que a pessoa que trabalha diretamente nas secretarias da gestão participasse disso. Bom, você quer participar, amigo? Pede licença, né? Sai, pede exoneração, e aí você participa, você vai tocar sua vida profissional sem a brecha ali de ser maculado o seu projeto, porque você pode ter feito tudo certinho. Não estou dizendo aqui que ninguém fez nada errado. Você pode ter feito tudo certinho, mas o fato de você ser um secretário adjunto ou o esposo de uma secretária e você sair primeiro, segundo lugar, por exemplo, isso já macula a imagem daquele processo, né? Não, e aqui eu faço questão de deixar bem claro, não estou dando aqui esse exemplo como coisa errada. Eu estou dizendo aqui que, no mínimo, seria imoral a participação tendo proveito de algumas oportunidades, de alguns esclarecimentos a mais que a população, de uma forma geral, não teria. É o famoso, não é ilegal, mas é imoral. Eu acredito que sim, é por aí. Tem situações que a gente pode evitar, né? Deve evitar, na verdade. Quando certas situações ela coloca aquela finalidade em xeque, em dúvida, acho que a gente precisa dar um passo para trás e analisar. Dizer, porra, será que eu vou colocar isso aqui em dúvida? Se eu vou colocar, então eu tiro o meu da reta aqui e vou construir minha vida. Depois eu volto, eu acho... A gente viu isso recentemente agora, né? Nessa licitação que houve para a compra de arroz, né? Sim. Está sendo afastado porque um dos parentes da pessoa que estava à frente do órgão, né, tinha uma participação numa empresa. Exato. Que ele nem estava mais naquela empresa, mas só o fato de já ter tido uma ligação com aquela empresa e de ser parente daquela pessoa que, de certa forma, estava responsável ali, não houve ilegalidade nenhuma, mas houve imoralidade que gerou o afastamento agora da pessoa responsável. Você como advogado, você sabe isso, né? Um advogado, quando vai defender o cliente, se ele tiver algum tipo de relação com aquele juiz, ele pode se declarar impedido para... Excelência, eu sou aqui... É meu primo, o juiz é meu primo, ele não pode julgar a minha... Alega-se a suspeição. Exato. Então, é o mínimo que deve ser feito. Acho que isso pode perpetuar para várias escalas da sociedade. Concordo. E ele citou, no início aí da resposta dele, que vocês levaram o Magno Martins para dar uma palestra informativa, né, para os alunos, para os jovens. E você acha que a educação é o maior investimento que o gestor pode fazer? Sem dúvida alguma. Raquel, eu não acredito em desenvolvimento se não for pela educação. A gente pode ter o melhor médico do mundo, mas ele só é o melhor médico do mundo porque ele passou na mão de professores. E a educação, se não tiver professores valorizados e estimulados, eles podem inclusive, não dar aquilo que eles teriam de melhor. Não estou aqui também fazendo essa relação,
bom salário, bom professor. Não Sim. tem nada a ver, né? Às vezes você é bom professor por amor, por orgulho, e está ali dando sua aula no melhor que você pode oferecer. Então, essa relação aí eu não concordo. Agora, que o bom professor mesmo, ele entrar numa sala de aula com a sua consciência tranquila, com suas contas pagas, com o seu ambiente de trabalho adequado, com o seu material didático apropriado. Então, com certeza, se ele é bom, isso vai fazer com que ele fique muito melhor. Então, a educação, Raquel, é o caminho de tudo. A educação e o investimento na educação faz com que você evite investir em outras coisas. Por exemplo, se nós tivéssemos uma população educada, nós não teríamos pessoas poluindo o meio ambiente, por exemplo. Se eu tenho uma educação inclusive ambiental, eu sei que aquilo é errado, eu não faço, né? Segurança. Se eu também tenho uma população educada, eu não vou transgredir aquilo que é meu direito, eu não vou passar do meu direito. No meu direito, no limite do meu direito, eu paro. Então, pensando nisso, Raquel, e lá atrás também, em 2009, a gente criou um programa, Caio, que era o programa Educação Nota 10. E esse programa tinha um foco em melhorar a educação, né? Nós chegamos a ser, tem matérias que comprovam o que eu estou dizendo, em 2010 nós fomos a segunda melhor educação no Vale do Pajeú e a terceira no estado de Pernambuco. Agora, Terceira melhor educação em todo o estado. No todo o estado. E a segunda no Pajeú, né? Então, você veja que esses investimentos deram resultado. E quais eram esses investimentos? Vou citar alguns aqui. O programa ele é bem amplo, mas tem alguns que chamam a atenção. Por exemplo, eu cheguei a pagar 14º salário a todos os professores efetivos do município. E cheguei a pagar 15º salário aos 10 melhores professores. E esses 10 melhores professores não eram eu que escolhia, não. Eram o sindicato deles, a Associação de Pais e Alunos, né? Os próprios professores e a Secretaria de Educação. Então, esses 10 melhores a gente contemplou com 15º salário. Ou seja, eles eram avaliados por eles pelo né? sindicato, inclusive pelos pais. Eles mesmos votavam, né? Então, a gente tinha esse critério e valorizávamos nossos professores, porque não só por ser professor, não só por ter a formação em letras, mas porque eu acredito que a educação é tudo nesse país. E fora os professores, também não adianta a gente ter os professores ali a 1000 no vapor, rodando, se a gente também não tiver alunos incentivados a estudarem. No mesmo ritmo. Exato. Então, o que foi que a gente criou também? Aos alunos laureados, aqueles que eram o primeiro de cada turma, da 8ª série naquela época, hoje chama-se 9º ano, os alunos laureados, eles tinham direito a meio salário mínimo, como estágio, né, numa jornada de 4 horas, para não atrapalhar a jornada estudantil dele, e para ser, de fato, estagiário. Porque a gente confunde estagiário com office boy, né? Às vezes a gente pega uma pessoa, bota como estagiário, mas não está fazendo nada de estágio. Ele está correndo ali e fazendo, muitas vezes, levando um documento, trazendo um recado. Isso, para mim... um cafezinho. Isso não... Quebrando um galho, né? Digamos assim. Não tirando o mérito de quem faça faz. isso. Mas, ele não está ali para isso. Mas a proposição ali era estágio. Então, Raquel, você quer ser o quê? Eu quero ser médica. Pronto, Raquel, você foi aluna laureada, né? Você vai ter meio salário mínimo, você vai ter uma jornada de 4 horas por dia e você vai acompanhar o dia a dia de um médico, para ver se, de fato, você está indo para o ensino médio. 3 anos depois, você vai estar ingressando numa faculdade. Então, se você fazia esse acompanhamento, você já podia dizer, é isso mesmo que eu quero. Ou então, não é bem isso que eu quero. Então, era estágio na área de professor, vai acompanhar o dia a dia do professor. Porque o professor, Caio, ele é muito injustiçado. Muita gente pensa que o trabalho do professor é quando ele está ali na sala de aula. E se enganam. O trabalho do professor não está nem perto de acabar quando ele sai da sala de aula. Quando ele sai da sala de aula, ele vai corrigir prova, ele vai planejar a aula dele, a próxima aula dele, várias turmas que ele pega, pelo salário ser pouco. E, às vezes ele tem que se desdobrar em 2 vínculos, em 3 vínculos, há alguns casos, né? Não no poder público, mas pode ter um vínculo privativo aí, que não cause incompatibilidade de horário. Então, tudo
como eu te falei, é educação. Se você não investe em educação, e pasmem vocês, esse programa saiu do ar quando eu saí da gestão. Ou seja, esse incentivo que você deu ao professor lá atrás, além do 14º e o 15º para aqueles que foram escolhidos, sorteados e eleitos, ele hoje não existe mais, ele só tem um 13º. E olha lá. Inclusive, na nossa realidade lá, nós temos professores. Eu tive uma reunião, por coincidência, domingo passado, acho que foi domingo, com alguns professores. E tem professores que já podem se aposentar e não estão se aposentando porque eles têm medo de se aposentarem e o fundo de previdência da gente não arcar com os seus proventos, né? Com seus salários, suas pensões, sua remuneração, porque é um outro grande problema que nós temos que enfrentar hoje, é a questão do fundo de previdência própria. E no meu município, até que me prove o contrário, está muito mal. Ou seja, o próximo gestor, o próximo prefeito que ganhar a eleição em Guaraci, ele vai ter problema com o fundo de previdência. Fundo de previdência. E um problemão, viu? Problemão. E isso afeta não só os professores, né? Isso afeta o comércio. Isso afeta todo mundo. Isso afeta o município, no modo geral. Veja bem, nós temos um déficit hoje enorme no fundo de previdência. Posso até estar falando besteira hoje aqui, não sei. Pode ser que tenha pago essa dívida ontem, por exemplo. Mas nós temos um déficit muito alto. Ou seja, você está falando isso porque a gestão ela não é transparente para mostrar que está sendo pago, é isso? Não, eu não vou entrar nesse mérito de transparência, porque... Não, quando eu falo transparência, não é... E mostrar como está o andamento, né? Hoje, se eu quiser, Caio, eu quiser saber como é que está isso aí, tá lá no portal da transparência? Deveria estar, eu não sei se está. É isso que eu falo. Quando eu falo transparência, eu não estou dizendo que ela não está sendo transparente. O que eu estou querendo entrar é o seguinte, quando se há uma transparência, se está lá no portal da transparência. Tem um portal da transparência em Guaraci? Tem um portal. Então isso não está lá. Eu não sei, eu te confesso que eu ainda não adentrei nesse mérito para ir buscar e fazer tipo uma auditoria. Sim. Mas o que eu tenho conversado, inclusive com algumas pessoas da área, né, é que nós temos um déficit altíssimo. Quando eu entrei na gestão, fundo de previdência não é só um privilégio ou um desmérito do nosso município. Isso está sendo uma regra aí que tem que ser vista com bons olhos, porque isso vai causar um problema imenso no país. Mas, voltando para a nossa realidade, por exemplo, quando eu entrei, eu aportava um recurso, na época, se eu não me engano, R$24 mil, para poder pagar a folha de aposentados e pensionistas. E essa situação foi a que mais me chamou a atenção. Então, eu disse, eu tenho que resolver isso aqui. Contratamos um atuarista, fizemos um cálculo atuarial, e é nesse cálculo atuarial que nos dá o norte do que a gente tem que fazer num fundo de previdência. E o que foi apontado de primeiro, concurso público. Por quê? Porque quando você contrata uma pessoa, quando você coloca uma pessoa no cargo comissionado, eles recolhem para o INSS, ou seja, para o regime geral. Esse recurso, a pessoa está prestando serviço no nosso município, mas o dinheiro não está indo para o nosso município, está indo para o regime geral. Então, os contratados, os cargos comissionados, né, tudo isso contribui lá para o INSS. E isso vai causando um déficit aqui no nosso fundo de previdência. Então, fizemos um concurso, né? Quando eu entrei, estava 12 anos sem concurso público. O próximo gestor que entrar vai pegar 12 anos novamente sem concurso público. E isso aí reflete nesse possível débito que o fundo de previdência vem a ter. Por quê? Concurso público é coisa séria, tem que ser feita. Agora, não é bom para político. Porque o político, é mais fácil o político chegar numa casa e abrir as portas do serviço público através de uma contratação que, diga-se de passagem, tem que ser mais fiscalizado. O Tribunal de Contas está em cima direto, mas tem que ampliar talvez suas pernas. O próprio Ministério Público tem que olhar isso. Por quê? Eu chego numa casa, aí tem lá 2 pessoas, eu emprego, aquelas pessoas vão ficar, de certa forma, entre aspas, devendo um favor a mim, porque eu a empreguei, né?
E no concurso público não tem isso. No concurso público, as pessoas que vão entrar vão ter o seu mérito por estarem entrando, né? Também quero deixar claro aqui, porque hoje, como você diz que é fake news, podem recortar essa fala e dizer, então quem está lá não tem mérito. Não estou dizendo isso, não. Talvez tenha muito mérito e talvez esteja torcendo para que tenha concurso. Para ele fazer e mostrar que tem capacidade de passar e não ficar, entre aspas, novamente, devendo favor a político nenhum. Ter a oportunidade de mostrar a capacidade, né? Agora, o que a gestão pode fazer também para minimizar esse impacto? Concurso vem gente de todo mundo. É aberto, é universal. Então, o que a gente fez naquela época quando pensou em fazer um concurso? Nós abrimos um cursinho preparatório para o concurso gratuitamente. Pegamos os professores da rede municipal e colocamos ali um curso preparatório gratuito. A pessoa só precisava comprovar que era munícipe. Né? Isso que eu ia perguntar. Todo mundo era gratuito para todos ou só para quem era de Guaraci? Para quem era de Guaraci. Né? A gente preparou. A população tem mais oportunidade, A população, exato. Ela tinha acesso a ler um curso preparatório, comprovante de residência, e fazia sua inscrição, ia ter o seu concurso, ia ter sua vaga lá. O seu cursinho gratuito, sem problema nenhum. Eu acho que isso você pode fazer novamente, abrir novos cursos preparatórios. E aí eu digo mais, hoje, com a visão que eu tenho, eu teria um curso preparatório o ano inteiro. Não só para o concurso que eu fosse fazer, mas para o concurso da região, para vestibular, para concurso de banco. Porque cada pessoa daquela que passa no concurso é uma pessoa a mais que vai trazer renda para o nosso município. Embora ela passe a semana lá no município que ele passou, mas ao final de semana ele vai querer estar em casa aqui com a família. Então, é uma forma também de você dar asa a essas pessoas. Não dando peixe, mas ensinando a pescar. Até porque eu sou de Recife, mas eu tenho família no interior do estado. Então, eu tenho família que sai. Tenho um primo que já veio para Recife estudar. E aí, muitas vezes, né, a pessoa vem para cá estudar, acaba arrumando um emprego, passando no concurso. E quando volta, às vezes no final de semana, ele volta, deixa um trocado ali com o pai, com a mãe. Mas que não precise, mas ele sente naquela prazer, né? Exatamente, aquela gratidão. Investiu tanto, nada mais justo do que eu deixar aqui para comprar um mínimo, né? Um mínimo, deixar um trocado. Enfim, e isso volta para o município, né? Porque se aquele senhorzinho, aquela senhorinha tinha um dinheiro contado e agora ela está tendo um trocadinho mesmo, porque o filho deixou, a filha deixou, então ela consegue comprar na venda, uma verdura, exato, comprar ir no mercado, comprar uma roupa, comprar um sapato, ir na feira. Trazer um mimo, né? Exato. Para aqui. Exato, traz alguma coisa. Ele gosta de tal coisa, próximo final de semana eu já vou fazer. Exato. Mas uma história interessante que tu estava me contando aqui nos bastidores foi como você conseguiu trazer para perto. E aí, eu acho isso um grande desafio, porque é o seguinte, hoje eu vejo que um grande problema de sindicato e gestão é que, às vezes, falta essa vontade de um gestor de querer, de fato, ouvir a categoria, de querer conciliar, de querer resolver aquele problema. Você estava me contando uma história muito interessante que você conseguiu contornar a possível greve que ia ter lá, de aumento dos professores. Como é que foi essa? Conta aí pra gente. É interessante, porque... Isso eu estou pedindo para ele contar, para vocês verem como quando o gestor de fato quer resolver, não tem empecilho, ele vai resolver e vai chegar no denominador comum e todo mundo vai sair satisfeito. Você falou no negócio aí chamado transparência, né? E a transparência não é só a transparência de você alimentar um possível portal da transparência, mas é você ser transparente de fato em todas as suas ações. E existe essa relação de que o sindicato sempre é contra a gestão. Não. Muito pelo contrário. O sindicato, ele é a favor da categoria. Exatamente. Agora, infelizmente, na maioria das vezes, a categoria está em confronto com a gestão. Talvez a gestão não esteja ouvindo ou não esteja demonstrando a real situação dos cofres públicos. Eu penso o contrário. Eu acho que não é o sindicato que está contra a gestão, é a gestão que nunca quer valorizar a categoria. Às vezes até quer, Caio,
mas às vezes também pode até nem estar tendo recurso para isso. Então, o que é importante? Nessa negociação, amigo, é para tratar de aumento salarial? É. Então, nada mais justo de que eu peça à Secretaria de Finanças que me traga o extrato do que entra lá para a educação. E disponibilize esse extrato para o sindicato. Ó, gente, tá aqui, ó. É isso aqui que entrou, foi isso aqui que saiu, isso aqui saiu para isso. E aqui, ó, em cima disso aqui, dessa proposta, vocês vejam e aí vocês tragam uma proposta salarial, mas depois que vocês conhecerem a realidade financeira do município e do que está entrando de fato para a educação. Vou dar um exemplo agora bem prático. Vários municípios agora estão recebendo a recuperação de crédito, né, nos precatórios do Fundef. Era uma diferença no cálculo, né, que era repassado por municípios e que isso gerou uma gama de milhões de reais para cada município. E o que está acontecendo agora? Uma briga, e aí mais uma vez eu falo em reconhecimento e valorização. Vou citar o meu município aqui. Isso eu acho que está acontecendo em quase todos os municípios, mas eu vou falar do que eu estou tomando ciência. Está sendo discutido que esse recurso, o que é que está sendo feito? Pegou o nominal. O que é o nominal? É aquela dívida originária que se devia, isso numa correção de 20 anos, 24 anos, e aí chega-se a um valor, X%. Só que esse valor aqui era lá atrás. Se você pega hoje 20 mil reais, Caio, e bota no banco, e daqui a 14, 20 anos você vai retirar esse dinheiro, você vai querer pegar só seus 20 mil ou você vai querer pegar os 20 mil e tudo que rendeu? É lógico que você vai querer o todo. Exato. Eu não estou aqui fazendo graça, eu tenho meu dinheiro e eu quero os rendimentos desse recurso. E o que está acontecendo é isso, estão fazendo essa separação. Então, vamos dar um exemplo aqui, 5 milhões. Mas desses 5 milhões, 2 milhões e meio é o nominal. 2 milhões e meio ou 3 milhões é rendimentos, multas e outras coisas. Então, eu estou pegando desses 5 milhões, né, e tirando 2 milhões e meio, que seria o nominal, e desses 2 milhões e meio, eu estou dando só hipótese de números. Não é isso lá. No meu município é bem maior do que isso. Mas aqui, com esse exemplo, eu estou tirando dos 5 milhões, 2 milhões e meio, que é o nominal, e desse nominal aqui eu estou tirando 60% e devolvendo aos professores. Eu não acho isso valorização. Eu não acho isso reconhecimento. Valorização e reconhecimento é eu pegar os 5 milhões, tirar os 60% aqui para os professores e os outros 40% investir na educação. Acho que isso é valorização. E isso é incentivo. Então não adianta. Educação é coisa séria, não se faz com hipocrisia. Educação se faz com exemplo, com atos. Então, não adianta depois ir para um microfone dizer que valorizou os professores, se quando você teve a oportunidade de pegar um recurso ali e fazer justiça, né? Porque também tem isso aqui também não é ilegal, viu? O que eles estão fazendo não é ilegal. Mas não é justo. Mas não é justo. Aí não adianta eu gastar 1 hora aqui no programa falando em valorização da educação, se quando eu tenho, de fato, uma oportunidade de fazer justiça, eu não faço. Pois é. É como se fosse assim, ó, tu tem aqui 10 reais para gastar com isso aqui, mas você também pode, desses 10 reais, tirar 4 para gastar com outra coisa. E aí você pegar esses 4, gastar com outra coisa e dizer assim, ó, eu valorizei porque eu usei... Não valorizou, pô. E um detalhe, viu? Vamos lá para a continha de novo. 5 milhões, 2 milhões e meio de nominal. Aí desses 2 milhões e meio, eu tiro 60% para os professores, 40% para investir na educação e os outros 2 milhões e meio, Caio, eu uso do jeito que eu quiser. É da prefeitura, desvinculado. Pois é. E agora, saindo um pouquinho dessa sua trajetória política, vamos falar sobre o Albérico Pessoa. Quais são os hobbies que ele tem? Muito pouco.
Raquel, eu costumo dizer, eu nunca tive férias mesmo, 30 dias de férias. Eu nunca tive, assim, 30 dias de férias. Nunca me dei esse luxo. Eu sempre trabalhei muito, muito. E quando eu tenho a oportunidade de vender um pouquinho minhas férias, eu vendo para continuar trabalhando. Rapaz, tu sabe uma coisa interessante? Eu comecei a minha vida profissional numa empresa privada. E aí eu sempre escutei aquela cultura de que funcionário público não trabalha. Funcionário público não trabalha, e aí eu migrei para o funcionalismo público. Né? Desde que eu migrei para o funcionalismo público, eu nunca teria mais de uma semana de férias. Bem-vindo. Pois é, aí você falou, eu nunca terei 30 dias. Porque não permite, você é funcionário público de carreira. Eu trabalhei eu era comissionado quando fui, mas você é de carreira. Nunca tive mais de uma semana de férias. E não é porque eu era bonzinho ou queria vender. É porque não tinha condições de ter. O déficit das pessoas fazendo. É muito serviço para pouca gente. Graças a Deus, eu tive uma sorte muito grande de poder ocupar alguns cargos importantes no Estado. Eu fui secretário executivo da assessoria especial do governador no governo de Paulo Câmara. Eu fui diretor de infraestrutura hídrica no governo do governador Eduardo Campos, diretor de extensão rural durante o segundo mandato do governador Paulo Câmara. Então, nesses cargos aí é que é quase impossível, né? Você tirar, você se afastar. Você até deixa lá como banco de horas as suas férias, porque não dá, é muita gente, você tem vários compromissos e você tem que estar ali em cima direto. Mas, respondendo a sua pergunta, Raquel, das poucas coisas que eu gosto de fazer, quando jovem eu gostava de jogar bola, joguei muito tempo, fui da seleção do colégio de handball, fomos campeão nordestino de handball e joguei no esporte. E aqui eu quero declarar meu time, viu, Caio? Estou aqui de frente de um conselheiro, sou rubro-negro de coração. Mas não vamos falar de esporte não, porque, né? Sou rubro-negro de coração e tive a oportunidade de fazer a escolinha infanto juvenil e juvenil no esporte. Quase enveredava mesmo por essa área, mas, como eu te falei, no sertão, a gente teve que se afastar. Mas, das poucas coisas que eu gosto de fazer poesia, eu gosto de fazer música, eu gosto de conversar com vários amigos que eu tenho que também são do ramo, e a gente passa um tempão conversando sobre isso. E na região do Pajeú, né, a gente costuma dizer que é o berço da poesia, né, lá é São José do Egito. Você vê uma criança de 8 anos, ele já sabe recitar um verso, já sabe fazer um verso, e o pior é que eles fazem a coisa metrificada, eles sabem o que é uma cestilha, eles sabem tudo, eles vão ali e fazem em cima do que é feito. Quase de berço, então, né? E eu me arrisco um pouquinho a compor algumas músicas, a cantar muito menos, né? Mas ainda me atrevi a cantar algumas músicas. E estou aí. Inclusive, estou com 12 músicas preparadas para lançar. E aí o projeto... os amigos cantam Albérico. E aí... tentando ver com meus amigos se eles assumem essa loucura aí de gravar minhas músicas. Ó, tu falou aí que torce pelo esporte, vamos falar agora sobre a federação. Mentira. Não, federação eu tô fora. Meu Deus do céu. Mentira, foi só uma brincadeira. É porque é o seguinte, eu sempre que eu tenho a oportunidade aqui, eu gosto de dizer que Evandro Carvalho é um fraco. Saia da federação, que o futebol de Pernambuco não merece ter você como presidente. Mas enfim. Ele e a polêmica falou dele, mas tudo bem. Caio. Ele e a polêmica Torcedor dele, do esporte, Clube do Recife, modo Norte-Nordeste. E vendo o futebol de Pernambuco indo de ladeira abaixo. Mas enfim, você falou aí que compõe algumas músicas. E aí tem uns amigos. Você tem uns amigos que eu acho que as pessoas conhecem. Eu tenho certeza. Eu acho que não são tão famosos assim, não. Será? Né, um dos maiores, né? Marcel Melo. Josildo Sá. E aí? Josildo Sá, Marcel Melo. Quem mais? Não, veja. Esses aí são exponentes, né? Sim. Isso aí, quando você brinca, que eu sei que você está brincando, Sim, quando claro. talvez alguém conheça, todos conhecem. Inclusive, fica um recado aí, sintam-se convidados. Né, Tá vendo aí, Marcel? Tem que vir aqui participar do podcast, viu? Maciel, Josildo, Irá,
Essa turma Eu quero dizer um toda. negócio. Ele vai mostrar. Tu tem aí essas músicas que você Tem uma música, inclusive, que eu encaminhei para Josildo. Boa. Né? Mas quem está cantando aqui é Gui Menezes. Pronto, então eu vou lançar o desafio. Josildo, você está sendo desafiado a vir aqui cantar a música de Albérico no podcast. Mas essa música ele não gravou, não. Quem gravou foi Gui Menezes. Eu mandei para ele Sim. lá, inclusive fazer esse desafio. Eu quero ver Josildo Sá gravar essa música. Boa. Gravar a música e quando gravar vai vir aqui cantar a música de Albérico no podcast. Não teve desafio de Evandro, mas teve com o Josildo. Posso dar-lhe aqui? Pode sim. Forrozinho bom da gota, segura Albérico Ron. Pra dançar agarradinho. A saudade veio no fundo do peito, engilhando a fantasia desse nosso amor. Tanta promessa, tanto sonho desfeito, só restou no peito essa imensa dor. Te deixei por amar demais, não se tem amor pela metade. Amar por dois é não ter paz, é Completa. viver na ansiedade. Te dei meu coração, sem cobrar nada de ti. O que ganhei foi solidão, e esse medo de seguir. Alegria 12 pronto. Pra esse projeto. Para esse projeto. que me maltrata. Tem outra aqui? Já não sei o que Sim, faço agora com esse amor. Travou aqui. É. Olha aí, advogado, professor de letras, especialista em gestão pública e nas horas vagas, compositor. Falta só ser cantor, né? Esse cantor aí fica um desafio, viu? Aqui. Outro? Para quem não se conhece, né? Se for uma pessoa nova, R$100 para quem disser quem é esse cantor aqui. Ixi, Maria. Já era o cartão. Pode botar aí no microfone também. Quem canta essa? Ele Eu não quer, posso ele quer o dizer. spoiler, ele quer que a gente fale. É pra gente descobrir. Tô precisando de um aconchego pra repousar a dor dessa paixão. Tô Pode falar. precisando de Eu ia alguém falar pra gente falar um querendo negócio fazer aqui. sorrir o meu coração. No dia que você partir, levou contigo minha Tinha um alegria. programa, acho que era de ratinho, tinha um quadro que eu dizia, quem é o cantor? Botar na Era edição. xaropinho. Era, botar na edição. Quem é o cantor? Tento sorrir da situação. Fico torcendo As músicas que para você vê que apela, encontrar né? alguém que me ensine uma nova canção. A noite À noite chego a te amar, no sonho agoniado dessa paixão, mas o dia vem me acordar, devolvendo pra mim a solidão. Dia dos Namorados, Albérico. Um amor que seja perfeito. Complicou. Não, Dia dos Namorados, Albérico vai trazer essa metralhada. Deu uma Pro complicada podcast. aqui. Então, as pessoas que vão ouvir esse podcast, se Se não for conhecido, né? Se não souber, porque Se tem não uma turma- souber, se não é souber. para os desconhecidos. eu tô dizendo assim, hoje como é Dia dos Namorados, as pessoas que estão ouvindo, quem não tiver namorado, essa parte pode dar uma acelerada, que é pesada, viu? Eu já sei que não vai entrar na minha playlist. Eu já sei que não vai entrar. É pesado, é pesado. Já deu Tava uma inspirado. machucada Pois é. Mas, Caio, eu costumo dizer também que a gente tem que explorar, no bom sentido, esse dom que essa turma tem lá no sertão. Né? Por exemplo, a gente falou aqui de grandes expoentes. Maciel, Josildo, Irá, Cristina Amaral. Tanta gente boa aí que a gente tem nesse meio compondo. Flávio José, Flávio Leandro. Eu sou fã do Flávio José. Flávio José, para mim, é um dos maiores intérpretes do forró. Também fica a dica aí, viu, Flávio José? Se quiser conversar aqui, para mim seria uma honra. Mas temos também a turma nova. Lá em Guaraci, por exemplo, nós temos Arthur Vaqueiro, um menino jovem, um menino humilde, mas que canta muito bem, que tem composições muito bonitas. Nós temos Jailson Silva, que também é outro filho de um grande sanfoneiro de lá, que é Cício da Macambira. Temos Camille Ramos, uma cantora também que faz show por lá já estourada. Mas esse pessoal precisa que
que a gestão também chegue junto. Um incentivo, Isso, né? Que Um incentivo. incentive. Por que não criar os festivais de novo? Tudo bem que agora tem aí as plataformas digitais, mas por que não? Até para lançar mesmo. E pode até fazer conjunto, faz esse festival e já joga direto nas plataformas de músicas, né? Porque tem muita gente compondo bem, tem muita gente cantando bem, mas, coitados, pela dificuldade financeira, por vários outros fatores, ficam com aquilo ali guardado, rapaz. E obra de arte, ela tem que ser exposta ao mundo. É verdade. Hoje como é que tá essa valorização lá em Guaraci principalmente dos novos, né? Questão cultural? Exato, a questão cultural, assim, graças a Deus esses grandes e nacionalmente conhecidos, Josildo Sá, Marcel Melo, eles, como eu falei, né, são nacionalmente conhecidos, mas para esses novos eles precisam desse incentivo. E como ele falou, o tamanho do talento, mas que não tem condições de se mostrar, né? Como é que é lá a relação hoje, lá em Guaraci, com essas eu gosto de fazer alusão com futebol, né? Como é que tá esse pessoal vindo da base? Como é que é essa... A gente precisa valorizar e eu acho lapidar. que eles estão correndo solto. Eles estão fazendo cada um por si, né? E aí fica muito mais difícil quando você consegue... Quando você está correndo ali sem um apoio, sem alguém pegar no braço. E corre o sério risco ainda de deixar tão solto, de vir um oportunista aí, pegar esse carinha que tem talento, botar ele para moer, ele vai ganhar uma fração mínima ali do que faturar e alguém o cara enriquecer com as músicas dele, com o trabalho deles, com o suor deles. E Então, tem acho que potencial chegar para mais ganhar junto. muito mais, né? O profissional. Muito. Pois Todos esses que eu falei aqui são bons demais, tem muitos. Eu até peço desculpa aqui dos que eu não estou falando. Mas esses três que eu citei, Camille Ramos, Jailson Silva e Arthur, são pessoas que já estão fazendo show. Já estão por aí no mundo tocando, já estão por aí mostrando seu trabalho. Indo atrás do seu espaço, né? Indo atrás do seu espaço. Então, a esses jovens aí, eu tiro o chapéu para eles. Massa. E você falou aí você compõe música, mas no sertão, tradicionalmente conhecido, eles também costumam fazer poesias. Sim. Tem alguma poesia ou você é mais da área musical? Não, na verdade, todas as minhas músicas saíram de uma poesia, né? Eu fazia poesia, quando você vai fazer ela, você já vem com a melodia na cabeça, né? Tem uma música que Karine Lima gravou, que era uma poesia que eu gostava muito. O nome dela é Tem Nada Não, que ela canta... Calma. É o nome da poesia ou é o nome da música. Ah, tá. Né? E Tem Nada Não. Ela dá um show eu não vou nem me atrever a cantar, para não estragar aqui o que ela tem feito por essa... Fique à vontade, mas se achar melhor, né? A gente... Mas Karine Ramos, Lígia Miranda também colocou a voz em algumas músicas aqui. E esse pessoal é tudo pessoal da antiga, né? Noda de Caju, Caviar com Rapadura. É uma turma boa. Vânia Airan também, da antiga banda Alcano, também botou a música aqui. Botou a voz dela, emprestou a voz dela para a gente gravar no estúdio. E faz parte dessas 12 músicas que eu te falei. E a gente brinca sempre. Tem algum lugar, Alberto, essas músicas ou tá só guardada? Guardada que eu falo assim... Tá registrada, né? Registrada. Nesse site aqui mesmo. Fala assim, não tá em nenhum... Não, em plataforma ainda não. Mas vai estar, sim. O objetivo é lançá-las. Lançá-las talvez até aqui mesmo. No podcast. Olha aí, ó. Tipo desafio. Exclusivo, hein? Pra gente lançar. E eu costumo brincar, né, que isso tudo respondendo a tua pergunta. Meu hobby hoje se resume a isso aí. Perfeito. Então a poesia é a base das músicas. Vou dar um exemplo aqui. Marcel Melo também, ele é um poeta, né, que faz a poesia dele virar música. Tem um trecho de uma música de Maciel que ele fez com poesia e depois ele viu que realmente seria, eu acho, uma das músicas mais bonitas dele, que é Pelos Cantos da Casa, que ele diz assim: a tristeza, não,
Poxa, ato falha aqui agora. Que eu gosto tanto dessa música que eu, quando eu escuto essa música, eu vejo muito ela que faz. A saudade invadiu a minha casa. Pelas brechas da alma foi entrando. Pelos cantos se encostou e foi ficando. A tristeza emplumou-se, criou asa. Fez seu ninho, ciscou, espalhou brasa. E a este escarcéu fui me entregando. Vejo vultos velozes vagueando e uma lágrima de quando em quando vaza. E os meus olhos, pingando olhando as telhas, minhas lentes de contato estão vermelhas, pois vermelha é a cor dessa paixão. Então, isso aí, se vocês... Fica a dica para vocês olharem. É uma das músicas que eu acho muito linda de Maciel. Se bem que eu sou fã incondicional de Maciel. Para mim, as músicas dele todas são boas. E ele citou, né, Maciel, Josildo. Tem alguma história, assim, que possa contar dessas amizades? Ou que não possa também, né? Conta aí. Alguma história com o Maciel. Não, a gente, quando sempre se encontra, o que a gente menos fala é de música. Né? Porque Maciel fica naquela coitada ali, então... Claro. Todo mundo que chega perto de Maciel... Pede pra cantar. Pede logo. Maciel, canta essa música. Exato. Canta essa, canta aquilo. Eu, quando chego na roda de amigo, quando eu chego, começa a falar de política, eu disse, não, vamos falar de outra coisa. Política, pô, semana toda política, vamos falar de futebol. Mas Aí você nem gosta, né? Aí eu amo. Mas é muito assim. A gente, quando tá, a gente procura mais moderadamente beber um pouquinho. Gosta né? de tomar o quê, Alberto? Rapaz, na verdade eu gosto mesmo de tomar cachaça, né? Eu tomo, agora sim, moderadamente. Eu não tomo para me embriagar, nem Sim, para sair degustar. de si. Mas eu gosto. Cachaça. Eu gosto também de uma cervejinha bem gelada. E aí é uma ou duas cervejinhas mesmo. Cerveja tem que ser gelada, né? O uísque eu tomo se estiverem tomando, mas não é a minha bebida. Não é a primeira opção. Minha primeira opção mesmo é a cachaçinha. Um cajuzinho, uma cachaçinha. Né? Não posso nem dizer outros tiradores aqui que são proibidos. Mas uma frutinha ali, um caju, um abacaxi. Olha, uma cachaçinha. Uma cachaçinha geladinha. Com sarapatel, limãozinho. Rapaz, faz isso não. Eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o meu sertão. Mas eu acho tem os cantores que vocês falaram aí, né? Os poetas, na verdade. Eu particularmente sou um fã zaço de Flávio José. Eu acho aquela música dele, Filho do Dono. Aquela música tem uma letra que eu me arrepio com toda vez que eu escuto. E é bem atemporal, né? Porque se encaixa qualquer Ela cenário. é sempre atual, né? Exato. Qualquer cenário. Mas aí, voltando um pouco você falou aí da sua trajetória, eu percebi que você tem uma ligação muito boa com as gestões do PSB. Você foi da gestão do ex-governador Eduardo, você foi da gestão do ex-governador Paulo. Hoje, você tem uma relação profissional ou uma relação meio mesmo, assim, partidária? Como é que é essa relação? Vê, Caio, como munícipe, como iguaraciense, eu sou muito grato a tudo que o PSB fez. Né? Lógico, o PSB que reveste a sigla desses grandes governadores. Né? Hoje, Iguaraci, pode-se dizer que quase tudo que tem lá, né? Inclusive nesses 8 anos de gestão do ex-prefeito, que era PSB, mudou agora. Do atual prefeito, você fala? Ele agora está no PSDB. Mas nesses 8 anos de gestão, tudo que foi feito lá, eu não estou exagerando não, foi com o governo dos governadores do PSB. Nós temos uma construção de uma estrada lá que é um sonho, era um sonho, hoje realidade, que liga o município de Custódia ao município de Iguaraci, que passa por dentro de Quitimbu, pelas queimadas, Lagoa Nova, e chega em Iguaraci. Então, se ele não tivesse feito nada, tivesse feito só essa obra aí, já era mais do que suficiente. Mas os aportes financeiros através do FEM, né, do cuidado com as ações, todas as ações que o governo do estado tinha, Iguaraci era uma das cidades que sempre era lembrada pela história, né, pela história política
dos militantes do PSB na nossa cidade. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós não temos nenhum político com mandato no PSB, né? Tu fala lá de Guaraci. De Guaraci. Nós tínhamos o prefeito, nós tínhamos o vice-prefeito, nós tínhamos, se eu não me engano, 4 vereadores. Hoje nós não temos ninguém. Mas nem por isso eu abandonei meu partido, né? E nem por isso eu vou deixar que a bandeira de Eduardo, a bandeira de Paulo, a bandeira de Miguel Arraes, ela seja esquecida, porque mesmo que eu quisesse, a população de Guaraci não esquecerá jamais. Tem um ditadozinho que diz que o sertanejo, acima de tudo, é um forte e, acima de tudo, é um grato. Ele é grato por tudo que se faz. Ele não esquece fácil, não. E aí, entrando nessa esse lema aí da ingratidão, você falou que Guaraci você, enquanto iguaraciense, É iguaraciense. Você, enquanto iguaraciense, foi grato e é grato ao que as gestões do PSB fez por Iguaraci. Do outro lado, tirando essa taxação de ingratidão que existe na política, eu já não estou falando mais de Iguaraci, estou falando na política de modo geral. A ingratidão, ela é muito conhecida na política. As pessoas costumam muito a ser ingrato com a política. Mas também tem o outro lado. Tem muita gente que é grato. Hoje, com todo esse tempo de política, você construiu ou é grato a alguém e construiu alguma amizade, alguma relação de amizade que a política fez você ter e hoje você... a política me fez construir a relação de amizade com fulano e hoje eu sou muito grato pelo que ele fez por mim, pelo meu município. Tem ou... Tem, sim. Tem, sim. Lá no município, por exemplo, eu posso dizer aqui abertamente, eu não tenho um inimigo. Eu posso ter adversários políticos, que é bem diferente. Que é normal na política. Mas eu duvido um adversário meu dizer que eu passei por ele, não falei, não cumprimentei, não abracei, porque eu sei separar as duas coisas. Uma coisa é Caio, meu amigo, outra coisa é Caio, meu adversário, politicamente falando. Então, eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo porque é de mim, né? Eu costumo a levar como um lema meu, né, a simplicidade, a gratidão e a humildade. Porque eu acho que se você não tiver esses requisitos, né, e sempre gosto de olhar as raízes. Eu costumo dizer que as árvores fortes que ficam ali e sobrevivem a tempestades é porque elas tiveram raízes profundas. A árvore fraca, com raiz superficial, no primeiro vento ela cai, derruba. E fiz vários amigos. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma amiga minha, que aí ela não pode nem se identificar direito, coitada, porque está sendo, de certa forma, lá prejudicada. Mas ela dizendo que o que ela mais valoriza em tudo isso é a nossa amizade. Então, para mim, já é um depoimento que já me satisfaz. Se ela tivesse encerrado com isso, para mim eu já estava satisfeito. Agora, puxando para cá, fiz grandes amigos, Caio. Grandes amigos. E um deles aqui que eu falo e digo que esse virou mais do que um amigo. Esse para mim é um irmão, né? É Valdemar Borges. Valdemar Borges, na época, eu tinha saído de uma gestão, estava meio desnorteado, porque estava deixando meu torrão, e a pior coisa que tem para um cidadão é você deixar o seu local para ir sobreviver em outro canto e sair por necessidade, né? Você sair porque você tem que continuar a sua vida, você tem que continuar correndo atrás de seus sonhos, você tem que continuar mantendo sua família. Então, quando você deixa tudo lá e vem para cá, é uma diferença. Lá a gente tem uma calmaria, o trânsito da gente. Para você ver, minha cidade não tem nem sinal, né? Caramba. E é que você chega um sinal atrás do outro, tudo. Sou muito grato também por tudo que eu recebi aqui também da cidade de Recife. Mas Valdemar Borges, desde aquela época lá que ele olhou e se aproximou, e nós hoje construímos uma amizade muito leal, uma amizade muito correta,
né? A gente às vezes até discute no bom sentido sobre Sim, debater encaminhamentos políticos, mas é um grande amigo. E eu costumo dizer, Caio, que eu não troco. Nunca troquei e vou continuar assim. Não troco amizade por cargo político. Né? Jamais eu vou deixar de ser amigo de alguém porque uma outra pessoa está me oferecendo um cargo que eu pudesse exercê-lo com uma certa remuneração melhor. Então, não troco, não. Já tive a oportunidade de ofertas que, para assumir uma coisa, eu teria que deixar a minha amizade com alguns amigos. Eu não faço isso, não. Política, para mim, ela tem que ser séria. Política, para mim, ela tem que ser com lealdade. Perfeito. E, infelizmente, tem muito político que esquece isso. É ingrato. Mas também queria deixar um abraço para o deputado estadual Valdemar. Ele não chegou. Queria mandar um abraço para o deputado estadual Valdemar. Também sinta-se convidado a estar aqui com a gente. Vai ser uma honra. Né? Valdemar, que é um grande político, um grande quadro da nossa política pernambucana. Né? É um dos quadros mais experientes da Assembleia. Acho que Valdemar é um dos políticos que tem mais debate propositivo para o nosso estado. Né? Ia ser uma grande honra ter você aqui com a gente. Fica a dica aí. Fica o convite também, deputado. Vários convites, várias dicas hoje. Fica o convite também e parabenizar também pelo excelente trabalho que vem ao longo dos anos prestando para nosso estado. E diante do que ele falou aí, né, de várias amizades, da ligação da amiga dele e também que já estamos chegando nos momentos finais desse programa, queria saber qual é o legado, qual é o legado que você quer deixar na política? Só falando aqui, concordando com o Caio, que é uma pena o programa. Sim. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo. Muito agradável o ambiente de vocês. Parabéns Obrigada. pelo estúdio. Parabéns pelas pessoas que vocês são. E ficaria aqui. Agora, só tem uma queixa. Diga Justamente no programa que eu vim, não tem aqui a O bolo de tigelazinha do bolo. bom bolo. Que é aquele bolo ali, vocês vão ficar devendo essa. Viu? Vou ficar. Estamos devendo e já adianto aqui. Me comprometo mandar para o seu escritório, para o seu trabalho, para sua casa. Vou falar com a Bombolo e com a Dos Cacau. Vamos mandar uma lembrancinha para você do bolo de rolo. Vamos mandar um bolo de rolo e uma lembrancinha da Dos Cacau. Fique tranquilo. Que isso aí. Tá vendo? Depois eu falo com o nosso. E vai registrar para Vamos mostrar que a gente registrar, cumpriu, viu? E aí? Dos Cacau, bom bolo de rolo. Missão para vocês aí. Mandar. E vai lá pro sertão, né? Vai pro sertão. Vai pro sertão, então vai chegar pedido do sertão. Se virem para mandar bolo de rolo e docinho pro sertão. Mas, voltando aqui à pergunta de Raquel, eu acho que o legado que a gente pode deixar na política é o bom exemplo. É o bom combate. É a política feita na grande forma da palavra política, com letras maiúsculas, bem garrafais. E dizer que eu não acredito em política que seja feita por troca de favores, em política onde haja submissão, porque eu acho que companheirismo é uma coisa, submissão é outra. Então você não pode confundir essas coisas. Paciência deve existir sempre, submissão nunca. Porque a partir do momento que um amigo usa você para impor certas regras, ele não é teu amigo. Ele está te usando ali para você ser serviçal. E isso aí eu não vou ser com ninguém, nunca serei. Então, acho que o grande legado da política é a política bem feita. A política com discussão de debates propositivos, com comparações do que já fez, do que falta fazer, do que ainda precisa ser discutido. E, Caio, acho também que você, no início do programa, você falou uma coisa aí da participação. Política tem que ser feita com participação do povo, principalmente quando você vai discutir orçamento. Né? Não é à toa que o nome e uma prática é orçamento participativo. É você trazer para aquela comunidade que ela está precisando e não o que você acha que está precisando ou o que é mais conveniente para você fazer naquele momento. Então, investimento é pouco na política, o investimento na educação precisava melhorar muito, e aí eu estou falando em termos nacional, mas
o legado, Raquel, que eu acho que todos os políticos têm que deixar, é a política bem feita, é o bom combate e é o exemplo de que pode ser sim político, pode ser sim amigo, não precisa misturar as coisas e se houver de separar com dignidade e não deixando de reconhecer tudo aquilo que já foi feito quando vocês eram amigos, quando vocês eram companheiros. Então, acho que a política é isso, é amizade acima de tudo. Perfeito. Perfeito. E aí, Alberto, a gente chegou aqui num determinado momento, quando a gente faz um convite para uma pessoa, a gente abre uma caixinha de perguntas. Eu vou querer dizer que a sua foi o que mais bombou aqui, viu? E aí, topa responder? Topo. Não dá pra gente responder todas. É. Bombou de verdade aqui, mas vou fazer algumas perguntas aqui. E aí a gente prefere não revelar o nome de quem... E aí em todas, tá? Não é só no seu específico. A gente prefere não revelar o nome aí de quem tá fazendo a pergunta, até por questão mesmo de preservar. E aí a primeira pergunta que fizeram aqui é sobre a agricultura do município. Acho que é de Guaraci. E ele diz o seguinte: o que é que você tem a falar sobre a agricultura do município, pois a atual se encontra em decadência? Palavras de quem fez a Veja, pergunta. eu acredito o seguinte, eu falei no início, né? O nosso município é um município rural, um município onde nós temos grande parte da nossa população vivendo na zona rural. Então tem que ser preocupado, tem que estar em qualquer plano de governo, seja de qualquer pré-candidato que se proponha a ser candidato em cidades que tenham uma identificação grande rural. Tem que se ter um plano de governo que contemple isso, tem que se ter um programa que esteja dentro desse plano, e aí eu quero afirmar que uma das proposições nossa é reativar a questão do programa de apoio rural, com assistência técnica, com manutenção das estradas rurais, com construção nas áreas hídricas, seja através de poços, seja através de barragem, do jeito que for, e também incentivar. Nós tínhamos uma feira de caprino lá que era uma referência, né? Hoje os municípios continuam, Afogado tem a sua, Ingazeira tem a sua e Guaraci não tem mais. Então acho que cabe a qualquer pessoa, qualquer pré-candidato aí incluir no seu plano de governo a reestruturação e a volta da feira de caprinos e ovinos do município. Perfeito. Eu ia fazer a próxima pergunta, você já tocou, mas eu vou fazer da mesma forma. Uma pessoa perguntou assim: você pretende reimplantar o PAR em Guaraci? Eu acho que é isso que você falou, sim, né? Sim. Então, Programa de apoio Programa de apoio rural. De apoio rural. E aí uma pessoa também perguntou assim: como foi sua vida durante o período da escola técnica rural? Foi sofrida, viu? Sabe quem perguntou, foi? Não sei não, mas com certeza pode ter sido como a gente chamou, um agriculino, né? Nós estudamos numa escola técnica federal e escola era um internato, né? Sim. A gente ia para lá e só saía de 15 dias ou quando você não caía na escala do final de semana. Mas foi muito sofrido, mas em compensação fiz grandes amigos. Tenho um amigo hoje. Inclusive eu estava conversando com o Donizete, que é um amigo nosso lá de Guaraci, que ele fez também a escola técnica, e ele estava dizendo para mim isso. E realmente é uma boa observação dele. Graças a essa escola técnica, hoje nós temos amigos em todas as cidades de Pernambuco. Qualquer cidade dessa aí, a gente tem pelo menos uma pessoa que estudou na escola agrícola e que sabe quem somos nós, né, daquela turma. Às vezes lá tinha o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Então, quando juntava essa tropa toda, é mais de 400 pessoas ali que passam por ano. Então, a gente tem essa amizade. Então, foi sofrida, mas foi graças a ela que eu consegui meu primeiro emprego. Boa. Tem um aqui que eu gosto muito desse tema. Gostaria de saber em relação a emprego e renda e sobre políticas para as juventudes. Esses são dois temas que devem ser tratados com seriedade. Políticas, né, de geração de emprego, uma delas é aquela que eu comentei também lá no início. A gente tem que fazer algo para atrair empreendedores para dentro do nosso município, seja na questão de energia solar, seja indústrias de qualquer setor, mas a gente precisa estruturar o município, primeiro, com leis,
né? Porque hoje renúncia fiscal ela é crime também. Então você tem que fazer um programa bem feito, onde você crie como programa, né, isenções fiscais, né, e sem abrir mão de renúncia fiscal. São duas coisas bem diferentes. Uma, você está dando ali um incentivo fiscal, não é isenção fiscal, mas um incentivo fiscal para que empresas venham se estabelecer ali, gerar renda, gerar emprego e gerar moradia. Porque quanto mais gente estiver trabalhando em Guaraci, mais gente vai morar em Guaraci. A outra pergunta... Sobre políticas públicas para a juventude. Quando eu fui gestor, Caio, nós colocamos lá a diretoria da juventude, né? Tem até hoje. Talvez não tenha mais a mesma finalidade, mas está lá hoje e fomos nós que implantamos na nossa gestão. E foi bem interessante. Nós fizemos seminário com a juventude, 2 dias discutindo políticas públicas com os jovens, e depois eles se reuniram e votaram quem deveria ser o diretor da juventude. Então, eu, como gestor, só fiz nomear, mas a escolha foi dos jovens, porque já que eu estava criando uma diretoria para a juventude, nada mais do que um jovem no conselho. Hoje a gente vê coisas estranhas aí. Hoje a gente vê um jovem presidente do conselho de idosos. Eu não consigo entender isso, mas tem. E criamos também, nessa oportunidade, com o mesmo mecanismo, fazendo seminário, a diretoria das mulheres, que também foi um seminário, que também foi escolhido pelas mulheres. E a gente já discutia isso, a questão do empoderamento feminino, né, da preocupação com os abusos que elas sofrem. A gente já discutia isso em 2009, através do nosso seminário da diretoria da mulher. Certo. Você já falou sobre esse tema aqui, mas mais de quatro pessoas perguntaram sobre como você pretende fazer para resolver o déficit do Fundo de Previdência de Guaraci. Só tem uma solução, é concurso público. Você tem que fazer um concurso público para você começar a injetar novamente recurso dentro do Fundo de Previdência. Sem isso, não existe mágica. Infelizmente, matemática é número, e se você não der condições de ampliar esse número, não tem como. Então, tem que ter seriedade, tem que ser gestor, tem que esquecer que é político e lembrar sempre que é gestor. E o bom gestor, ele tem que fazer isso. E o concurso é um dos instrumentos de um bom gestor. Perfeito. Instantes finais do programa. É isso. Então já... E também a gente tem... São três coisas que a gente faz para finalizar. A gente já perguntou do seu legado. E agora a gente quer saber uma mensagem que você quer passar para o público. De forma geral. Paz. Boa, gostei. E a pergunta tema do nosso programa. Fazemos para todos os convidados. Para você, Alberto, na vida, nem tudo é política ou tudo é política? Eu respondo que tudo é política. Não politicagem, mas tudo é política. Perfeito. Boa. Então, a gente está encerrando aqui. A gente quer agradecer você. Eu que veio agradeço. de tão distante. Foi. Eu disse que a gente trouxe de longe esse. Mas vocês estão convidados para ir lá, viu? Conhecer a recebeu Pedra do convite, Monte Alegre. Foi. Quantos quilômetros, Alberto, de Guaraci para cá ou de cá para Guaraci? São 378, se eu não me engano. Quantas horas? Quilômetros. Depende muito. Se for com um carinha que corra razoavelmente, 3 horas e meia, média. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Meu nome é pronto. Pronto, estão convidados, Meu nome sim, é viu? pronto. Estão convidados para ir lá. E a gente vai. Agora eu vou dizer logo o seguinte: existe um acesso que vai de carro à Pedra do Monte Alegre. Mas os convidados não podem ir de carro. Eles têm que subir a trilha que tem até lá. E, Caio, vá se preparando, viu, meu amigo? Aí ele não quer que eu vá, né? Fez todo um convite, uma formalidade. Depois pra te agora convidou. jogar isso, Mas é Pô, porque te quando convidou. chega lá, você tem a sensação de que você venceu. Né? Compensa. Você vai gostar. Ainda bem que a Boa. gente tá sabendo com antecedência, porque vai ser um cardio, entendeu? Vai ser Exato. um cardio hard. E aí, Alberto, queria lhe agradecer. E aí, para encerrar, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu gosto assim, amostradinho. Mas, brincadeiras à parte, quero agradecer esse tempo. Você que está aí em pré-campanha.
Eu gosto muito de agradecer mesmo, de coração, a quem vem, quem tá deixando esse tempinho Porque nessa são correria. algumas horas que poderia estar com a outra agenda. Exato, e a correria tá grande, eu imagino. Agradecer do fundo do coração essa sua participação aqui com a gente. Desejar boa sorte, tanto na vida política como na vida particular. Né? Desejar sorte também quando a música estiver lançada no Spotify. Você sinta-se convidado também e da próxima vez traga Maciel para cantar com Eu violão. vou dizer a Maciel e a Josildo Pronto. que eles têm uma intimação aqui com o podcast de vocês. Pronto. E aí sinta-se convidado com eles para vir novamente, viu? E volta para Iguaraci hoje, ainda fica por aqui. Não, amanhã. Amanhã eu vou estar voltando para lá. Então, amanhã, boa volta para Iguaraci. Obrigado. Que Deus lhe guie e lhe acompanhe nessa trajetória e sucesso, tanto na vida política como na vida pessoal. É isso, gente. A gente agradece mais uma vez a ele. E lembrando, qual é a rede social de Albérico que a gente não citou? Verdade. Albérico Rocha. Alberto Olha aí. Rocha. E a da gente, _, nem tudo é política. Instagram, E o YouTube. YouTube. Não tem arroba, amigo. Certo. Mas tem um QR Mas Code. nem tudo é política e pela logo você vai reconhecer a gente. Tem um QR Code. Tá onde, Lucas, o QR Code? Tá no meu canto embaixo, no meu canto direito aqui embaixo. Aponta a câmera para esse QR Code. Vai ter nossas redes sociais. Então, acho que hoje ou no máximo amanhã o episódio com o Albérico vai estar lá no nosso Spotify. Então sigam também a gente no Spotify. Sempre quando tem episódio novo, a gente já posta no History, por isso que é importante seguir lá no Instagram, porque já acompanha e já vai com link direto. A gente facilita para vocês também. Perfeito. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês aqui pelo ambiente agradável e descontraído. Muito Foi obrigado. bom. Muito obrigada. Valeu. Raquelzinha, valeu. Até semana que vem. Quem sabe, quem sabe. Vamos ver. Simbora. Valeu.